Abertura dos trabalhos da primeira sessão extraordinária da 7ª legislatura do dia 30 de junho de 2016. Boa noite a todos. Solicito da primeira secretária verificar a lista de presença. 8 vereadores na lista de presença, senhor presidente. Havendo o número legal de vereadores presentes, com a bênção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Solicito da primeira secretária que efetue a leitura do ofício de convocação da presente sessão extraordinária. Santa Rita do Pardo, 28 de junho de 2016. Ofício 002-2016. Assunto: convocação de extraordinária. Senhores e senhoras, venho através de convidar a Vossa Excelência para participar de uma sessão extraordinária que será realizada no dia 30 de junho de 2016, às 18 horas, horário oficial do Estado, para a deliberação da pauta anexo escrita. Leitura da concessão de votação, requerimento 007, que solicita o chefe do Poder Executivo cópia de todos os procedimentos da abertura até a conclusão do processo seletivo para designação e contratação temporária de profissionais da saúde pública, sendo 2, médico, veterinário e técnico de serviço de saúde 1, de autoria do vereador Sérgio Antônio Braguin. Na certeza de contar com a colaboração de Vossa Senhoria, apresentamos nosso protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Sérgio Antônio Braguin. Todos os vereadores foram convocados, senhor presidente. Solicito da primeira secretária que efetue a leitura do requerimento 007-2016. Requerimento 07. Autor Sérgio Antônio Braguin. Requerimento. Requero à mesa, na forma regimental, que seja encaminhado expediente com mensagem cópia ao excelentíssimo senhor prefeito Dago Pereira, no sentido de requerer o que segue: cópia de todo o procedimento da abertura até a conclusão do processo seletivo para designação e contratação temporária de profissionais da saúde pública, sendo 2, médico veterinário e técnico de serviço de saúde 1. Justificativa. O presente requerimento se faz necessário para o conhecimento do Poder Legislativo Municipal no tratar para o exercício das suas prerrogativas institucionais, visando, sobretudo, a manutenção do bem público, bem como zelar pelos interesses de toda a coletividade no qual este poder representa. Ocorrer que recebemos o decreto de lei 071/2016, de 10 de junho de 2016, protocolado nesta Casa no dia 21 de junho de 2016, através do protocolo geral 157/2016. Recebemos informações de que o citado processo seletivo já ocorreu, não sendo oportunizado a esta Casa e devida publicidade e conhecimento do assunto, conforme preconiza a lei. Sérgio Antônio Braguin. Coloco o requerimento em discussão. Peço para que o vice-presidente assuma os trabalhos para que eu possa ir à tribuna. Com a palavra o presidente dessa casa, Sérgio Antônio Braguin. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Tereza e todos vocês que nos assistem. Uma sessão assim, meia diferente e extraordinária, pelo seguinte, senhores vereadores. A Constituição, no artigo 37, Constituição Federal, diz o seguinte, senhores vereadores, que um poder público, quando é público, tem que dar transparência nos trabalhos que faz, de modo geral. E quando eu me deparei com essa prova seletiva, da maneira que foi feita, já foram feitas outras, as escondidas, eu não me contentei e disse que pensei comigo e meu pensamento eu não volto atrás, e disse para alguns vereadores que o prefeito estava brincando principalmente com a Câmara, tirando sarro, achando que a Câmara não precisa existir. Aí, vereadora, até então eu pedi para Vossa Excelência que fosse até o prefeito e pegasse informações.
como foi feito, que dia que foi feito, como que vai ser feito, e a Vossa Excelência foi até o prefeito e pediu essas informações, e na terça-feira, até eu queria agradecer a vossa pessoa, o trabalho da vossa pessoa, trouxe a informação da seguinte forma. No dia 10, o excelentíssimo senhor prefeito fez um decreto de lei fazendo essas provas seletivas. No dia 14, 15, se não me engano, que eu não tenho papel que a Vossa Excelência trouxe de boca, ele já fez a entrevista e deu o parecer de quem tinha passado. E no descaso tão grande, que no dia 21, ele veio comunicar os vereadores todos. Olha só como está feito, como está fazendo o prefeito municipal com a nossa população, com o nosso povo. Aí eu não me contentei, aí pedi essa extraordinária para que a gente passe esse requerimento para pedir para o prefeito, Loló, essa é a maneira da gente pedir para o prefeito, já que ele não traz informação para os vereadores, fazermos um requerimento para que ele traga informação para nós, vereadores. Porque dessa maneira, pastor João Leite, Vanildo, Messias, Nide, Loló, Cuca, nós não podemos aceitar mais. Nós não podemos aceitar mais essas provas seletivas que não mostram a população, não dá oportunidade para vir mais de 1, 2, 3 pessoas para participar. Desculpa o meu pensamento se eu atingir alguém, se eu vou maltratar alguém. Não tenho nada contra quem fez. Mas me cobraram, porque eu também sou técnico. Eu também sou veterinário. E eu queria participar. Eu estou precisando trabalhar. Ué, vereador, o que você está fazendo? Eu recebi essa cobrança. Então eu fico triste. E nós, vereadores, essa Câmara nunca foi omissa. Essa Câmara nunca deixou de ajudar o prefeito. Essa Câmara nunca quis atrapalhar a administração. Se tem coisas indo bem, é nós que ajudamos o prefeito. Se tem coisas indo mal, não somos nós, porque nós não participamos para atrapalhar ele. Pelo contrário, só ajudamos. Mas não podemos mais aceitar e cruzar os braços. Pastor, perde uma parte. Está dada, vereador. Eu agradeço pela a parte concedida, senhor presidente, nobre vereador, em discurso. Senhor, eu quero só, na sua fala, dizer de que realmente esse plenário, esse parlamento, ele não está contrário à pessoa aprovada, mas a forma como foi divulgado este ato. E o que Vossa Excelência abriu muito bem seu discurso, dizendo o artigo 37 da Constituição, dentre outros, que dizem de que isso é crime de responsabilidade não divulgar os atos. Então, qualquer gestor que não consegue divulgar os seus atos, talvez, não sei se tem vergonha ou foi negligência, mas isto é crime de irresponsabilidade e este parlamento pode muito bem requerer estas explicações. Então, que fique bem claro, não é contra quem foi aprovado, mas a forma como procedeu. E ainda, nobre presidente, dizendo também de que a equipe que foi decretada através deste decreto-lei para fazer esta avaliação, nós percebemos que talvez não tenha conhecimentos na área a qual ele estava entrevistando o profissional, porque para mim entrevistar um profissional da área de saúde veterinária, eu tenho que ter um pouco de conhecimento desta área. Então vemos aqui que algumas peças da equipe, são 3 pessoas escolhidas para poder fazer esse procedimento, não eram tão qualificados nessa área. Então, mais um erro que pode esse parlamento também requerer. Obrigado, senhor presidente. A vossa palavra só nos engrandece, nas minhas palavras. Então, essa é a minha dignidade, a minha indignação. Estou indignado. Dessa forma,
não tem como trabalhar se não dá transparência. Sei lá, tem que dar direito a todos e as pessoas que quiserem vir fazer a entrevista que viesse. Passe-os melhor. Realmente não tem nada contra quem fez. Aqui nós estamos discutindo o ato e a maneira que o prefeito tomou a decisão. E isso, senhores vereadores, não é a primeira, por incrível que pareça. E vem empurrando de barriga, tampando o sol com peneira, e mostrando e dizendo que é o prefeito mais honesto. Todos roubaram, menos o Cacildo, todos roubaram, menos o Cacildo é o mais honesto, e fazendo esse tipo de coisa. Então não tem honestidade. Que me prove a honestidade disso aqui. Então é isso, só as minhas palavras, e peço aos senhores vereadores que vote no requerimento para que a gente possa pegar os papéis como foram feitos e dar uma explicação, não para o prefeito, nem para nós, mas para a população, para o município não ficar andando para trás, senão vai continuar dessa forma, e dessa forma a gente está vendo que não tem futuro. Passando a mão na cabeça e dizendo que está tudo certo, não tem futuro. Santa Rita vai demorar 100 anos para crescer. Então eu peço para vossas excelências que acate o requerimento para que a gente possa pegar na mão e ver como foi feito. É só isso, muito obrigado a todos vocês e todos vocês, senhores vereadores e vereadora Tereza. Retorno os trabalhos ao presidente dessa casa. Com a palavra, vereador Nide. Senhor presidente, companheiros vereadores, vereadora Tereza, pessoas que aqui nos assistem, com muita honra que vem para essa sessão extraordinária, para poder discutir, debater sobre esse requerimento de autoria do vereador Sérgio Antônio Braguin, nesse ano sendo nosso presidente, líder da bancada do PMDB, qual faço parte. Não posso, momento algum, discordar do seu discurso, das suas falas, porque realmente, quando se faz a administração, nós temos que cumprir a Constituição Federal, temos a Constituição do Estado, nós temos a nossa lei orgânica e o nosso regimento interno. Se fala na administração, nos princípios da moralidade, publicidade, seus princípios, e se realmente nessa administração vem se falando muito da honestidade e da transparência. Mas talvez nós agimos de uma maneira e falamos de outra. Porque aqui, nessa administração, já tivemos um outro processo seletivo, que pouco também foi divulgado. Quando nós, vereadores, ficamos sabendo, já tinham preenchido aquelas vagas que ali fazia. Agora, da mesma maneira, quero dizer aos companheiros vereadores que não é um desrespeito só com esse legislativo, porque Vossas Excelências lembram muito bem que eu muitas vezes tenho dito nessa tribuna: o executivo pode ter o representante do município, o legislativo é o representante de todas as classes sociais, de toda a população de Santa Rita do Pardo. Aí é que venho deparar. Eu também, presidente, fui questionado por pessoas que recém se formaram, mas estudaram para poder ter essa oportunidade de um dia fazer um concurso, ou mesmo essa prova seletiva, mas gostaria de ter participado. Mas imagina se nós, vereadores, que somos o legítimo representante do povo,
nós não tivemos conhecimento no tempo hábil para poder avisar a população, imagina a própria população. Qual foi as pessoas que foram exigidas e que ficaram sabendo? Eu me lembro que nós temos aquele ditado popular: será que essas pessoas que ficaram sabendo tinham uma pedra de brilhante, ou tinha aquele QI que se fala, pessoas da administração que indica para poder fazer, porque não pode ter 2 ou 3 participantes, porque já é nomeado quem é que tem que ficar com o cargo? Ou se estão usando o portal da transparência só para dizer que tem a transparência e a publicidade? Porque o princípio da publicidade, ela tem que assegurar os efeitos externos. Esses efeitos externos, as pessoas de fora da administração têm que saber, não é só quem está dentro da administração, não. Porque a nossa população é muito superior de quem está na administração. Principalmente quem está na administração, os próprios funcionários, eles já estão assegurados o seu emprego. Então, nós temos que fazer as coisas transparentes, cumprir, que eu me lembro bem, vereadora Tereza, que no dia 1º de janeiro de 2013, quando assumimos o nosso cargo, foi falado aqui nesse legislativo que ia cumprir com fiel-dade o seu mandato, respeitando as leis. Será que estamos respeitando as leis para dar o direito da população? Ou está dando o direito de pessoas que diz, sou teu amigo, sou teu parceiro? A administração não é administrar para meia dúzia, nós temos que administrar para o povo. Fazer o dever de governar, propiciar ao cidadão santarritense, essa é uma obrigação nossa. Não é porque estamos com o poder que nós vamos mencionar ou nomear alguém, não. O cidadão comum, ele tem que ser oferecido as informações e as oportunidades que tem do município. Por isso que nós temos filhos de Santa Rita do Pardo, pessoas das famílias tradicionais, talvez tendo que ir embora. Porque quando se sai um trabalho, uma oportunidade de serviço, tem que ter o QI. Nós não podemos deixar de ter essas informações. Quero aqui, desde já, parabenizar o senhor presidente, autor desse requerimento, e quando ele pediu aqui que vote, eu quero reforçar, votar é votar favorável ao requerimento. Porque votar, senhor presidente, talvez nós votou, mas pode ter votado o contrário. Então eu peço aos companheiros, Vossa Excelência, além de presidente, líder da bancada, eu sendo um dos membros do líder da bancada do PMDB, também encabece e peço aos companheiros que votamos a favor ao requerimento. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Loló. Vossa Excelência, o presidente desta casa, vereadora Tereza, o Silas que está aqui presente, cumprimento a todos. Senhor presidente, esta convocação desta sessão extraordinária, que até faço jus aqui lembrar que nós estamos aqui sem ônus nenhum para o município, nenhum vereador que está aqui receberá por essa sessão extraordinária, para que seja explicado ao povo e a todos que chegar, ouvir ou alguém falar desta nossa sessão extraordinária. Senhor presidente, na situação que nós estamos vivendo, tanto a nível nacional, estadual, a nível de município, nós vemos que o povo, a população, cada vez mais exige dos administradores. Os administradores que têm em seu poder
a distribuição do dinheiro do povo em serviço na saúde, na educação e em todos os setores. Nada mais é um prefeito distribuir o que se arrecada de um povo para retornar ao povo. No que tange esse requerimento do presidente Braguin, vem nos informar, vereador Vanildo, que alguma coisa está acontecendo e não é a transparência. Pelo o requerimento e pela convocação dessa sessão extraordinária. Não é transparência. E nós vemos que o povo exige a transparência. Quando existe um processo seletivo, esse processo tem que ser atingido para todos. Não tenho conhecimento, Messias, de que horas, de que local, de critérios que foram feitos para que essas pessoas fossem selecionadas. Mas o poderio assinado pelo seu prefeito municipal e pelo secretário Osiel, que diz no artigo 4, todas as decisões referentes ao processo seletivo serão conduzidas pelos membros desta comissão e aprovadas pelo senhor prefeito municipal de Santa Rita do Pardo. Tem que ser aprovada pelo senhor prefeito municipal. Eu, vereador, nunca recebi e não sei, pastor e vereador João Leite, quais foram os critérios. Mas nós sabemos os resultados. Nós sabemos as pessoas que são colocadas, a quem elas são ligadas. E aí nós fazemos um julgamento da nossa própria consciência, se a transparência houve, se a Câmara participou no dia do processo seletivo, se estavam senhores vereadores, se foram informados pela comissão do dia, da hora ou os critérios. Eu, vereadora Tereza, não tenho este conhecimento. Então eu posso falar. Eu não tenho esse conhecimento. Eu não recebi, senhor presidente, a informação sobre o critério, sobre a participação, que não seja governamental, uma participação que não seja as pessoas ligadas ao quadro da prefeitura, mas os resultados nós vemos e sabemos, e no meio político, vereador Nide, numa cidade que nem a nossa, que o nosso objetivo é crescer, nós sabemos quem é quem e a quem, se falando em política, tem a sua ligação política. Então, os critérios que existem para uma seletiva, a transparência, que é uma lei, ela tem que ser obedecida em todos os seus critérios, senhor presidente. Eu parabenizo Vossa Excelência, dou meus parabéns como vereador, de ter trazido no dia de hoje esse debate, para que o povo possa saber o que acontece no Poder Executivo, que a Câmara não está sabendo. E eu vou mais longe, senhor presidente. Nós precisamos convocar o senhor prefeito e o senhor secretário e convocar todos aqueles que passaram no processo seletivo. Nessa Câmara Municipal, nós temos o direito de convocar. A Constituição do município, a lei orgânica, nos permite. Se realmente o requerimento de Vossa Excelência chegar as informações nessa casa e foram desobedecidas a lei de transparência, a lei de responsabilidade, e que nem diz o vereador Nide, houve QI que indica, nós temos que tomar as providências. O direito não foi dado a todos os cidadãos, porque a oportunidade, no momento em que nós vivemos, quando uma prefeitura municipal coloca um processo seletivo, no mínimo 5, 6, 10 pessoas têm o interesse, porque precisa, tem a sua formação. Se realmente, senhor presidente, este requerimento, que eu venho aqui, não ganhando um centavo, sendo sessão extraordinária, mas ao mesmo tempo valorizando o meu cargo de vereador, eu digo, nós temos que convocar o prefeito, o secretário, os que foram indicados
para formar esses processos seletivos e todos aqueles, e pedir, por que não? Pedir as provas, pedir, fazer uma investigação para que realmente se a transparência aconteceu. Esse, senhor presidente, é o que eu vejo na tua convocação, é o que me traz nessa tribuna, para ver um resultado, senhor presidente, que eu tenho que levar aos povos de Santa Rita do Pardo, aqueles que não tiveram oportunidade em saber desse processo seletivo, mas que tinha toda certeza se fizesse pelo menos de participar. Senhor presidente, eu somo com essa casa. Concedo. Desde já eu agradeço a parte, vereador. E sem falar que o próprio prefeito tem pregado muito na transparência, mas nós, vereadores, dias antes desse processo seletivo, tivemos várias reuniões com o prefeito, nós debatemos sobre até a MS 040, para poder ter audiência ou não. Ele foi à rádio várias vezes, momento algum eu fiquei sabendo que ia ter esse processo seletivo. Então, realmente, está mostrando que foi feito na calada para poucas pessoas saberem. Porque quando se fosse fazer esse processo seletivo, nas nossas reuniões com o prefeito, ele poderia ter falado para todos os vereadores que nós comunicaria à população, ou mesmo ele indo à rádio todas as quinta-feiras, que tem o dia do prefeito, ele poderia ter manifestado e falado para a população toda. Hoje nós temos aqui o diretor da rádio, que pode até depois afirmar se ele falou isso ou não, mas eu acredito que não, eu mesmo não ouvi em momento nenhum ninguém falando a respeito desse processo seletivo através de anúncio da rádio. Obrigado. Uma parte, vereador. Concedo. Só vem acrescentar, vereador Nídio. A realidade é uma só, no meu ponto de vista. O prefeito está achando que o município é patrimônio dele, e não é. Ele demorou para acordar que ele só é prefeito, por 4 anos, e depois tem que passar por outro pleito de votação para poder ficar mais 4 anos. E o município não é patrimônio do prefeito. O município é nosso, o município é do mais humilde ao mais rico, ao menor cargo ao maior cargo. Então, essa é a maneira que eu estou vendo o prefeito trabalhar. Ouvindo uma ou duas pessoas e achando que o município ele comprou com dinheiro é dele. Muito obrigado pela parte. Só venho acrescentar, senhor presidente. Eu quero acrescentar, para terminar, encerrar a minha fala. Eu não sei. Se perguntar para mim quem foi selecionado, eu não sei. Não sei se foi A, se foi B. Mas não duvido da capacidade. Não, eu não sei quem é. Mas também não duvido da capacidade das pessoas que passou. Mas e a forma que foi feito, os critérios, a transparência? Será que a consciência dessas pessoas, como é que ficam? Então, nós estamos diante, senhor presidente, de uma situação aonde agora tudo se faz, agora tudo se pode, vamos atropelar a Câmara Municipal, não vamos informar, deixa para lá a transparência. Não, não pode ser feito. E o requerimento da Vossa Excelência é que vai nos dizer o que aconteceu. Eu não sei. Não sei quem passou, quem fez, qual foi o critério, eu não sei. Mas eu vou ter a ajuda de Vossa Excelência, vou aprovar o requerimento, porque eu também quero saber. Eu quero saber as pessoas, porque em plena sessão futuras eu vou falar politicamente de quem essas pessoas são ligadas, de quem são apadrinhados políticos. E eu queria saber também, senhor presidente, através do seu requerimento, quais foram as pessoas que concorreram? Quais? Quantas? E é isso, senhor presidente. O meu discurso é fundamentado no requerimento de Vossa Excelência. Conta com o meu voto. Eu agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, vereador Cuca. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Tereza, pessoas que aqui nos assistem, esta é uma, como Vossa Excelência mesmo disse, senhor presidente, é uma sessão diferente, mas tão importante quanto as outras que nós temos feito aqui nesta casa.
tão importante para o povo de Santa Rita ter o conhecimento, porque nós ouvimos pessoas pregando que uma honestidade, senhor presidente, que nesses 3 anos e meio eu duvidei. Eu nunca acreditei nessa honestidade. E hoje aqui nós vemos uma fraude no nosso município. Para ser sincero ao senhor e às pessoas que vão nos ouvir, a população de Santa Rita, e se alguém tiver dúvida, que procure essa casa e nós vamos documentá-los, senhor presidente. Porque nós não viemos a essa tribuna se não tiver documento, vereador Josué. Nós estamos vendo essa prática desde o início dessa administração. Eu vou ser muito sincero a Vossa Excelência, senhor presidente. Esta casa está pecando por omissão. Isso nós já tínhamos que ter feito há tempo, porque outro dia nós vimos uma seletiva de médicos, onde o prefeito estava sendo denunciado pelo Ministério Público Federal, e vimos essa prática acontecer. Foi feita uma seletiva, eu tenho certeza, e documentos com datas e números, que foi ocultado, principalmente dessa casa, porque tudo só chegou depois que passou o tempo. Abriu-se uma seletiva para contratação de 8 médicos clínico geral, aonde saiu uma data de inscrição do dia 12 ao dia 17. Vocês podem buscar na folhinha das vossas casas. Dia 12, numa quinta-feira, é o dia que o prefeito vai à rádio. Foi lá, nem sequer tocou no assunto, que estaria abrindo uma seletiva para os médicos. Na segunda-feira, no dia 16, sentou com os vereadores, chamou os vereadores ao seu gabinete para discutir um convênio com a Santa Casa de Bataguaçu. Como que um prefeito senta com a Câmara Municipal, digo isso porque eu estava lá, como que um prefeito senta com os vereadores e nem sequer para discutir um convênio médico e não sequer toca no assunto de uma seletiva que está aberta para a contratação de médicos para o nosso municipal, para o nosso hospital. No mínimo estranho, pastor vereador. No outro dia se encerra as inscrições. E as inscrições, vereador Vanildo, as inscrições se encerravam às 2 horas da tarde, que é o horário que se fechava a prefeitura. Inscrição você só fazia de corpo presente, você não fazia pela internet. Quando passou-se da 1 hora em diante, aí começou a cidade inteira a saber que abriram a seletiva e não apareceu ninguém para concorrer, vereador Messias. E por incrível que pareça, ele estava sendo denunciado pelo promotor por conta dessas contratações que está sendo feita em nosso município. Aí, por incrível que pareça, isso é claro, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai se inscrever. Aí leva lá e faz-se a sua defesa. Ninguém quer vir para Santa Rita. Aí agora, obscuramente, aparece novamente uma seletiva, outra seletiva. Voltando só um pouquinho, vereador Josué, na ocasião, os decretos vinham sendo protocolados, só foi protocolado nesta casa assim, depois que se encerrou o prazo de inscrições. Para esconder dessa casa, para esconder da população, para que ninguém ficasse sabendo. E novamente vemos aqui a mesma fraude, a mesma prática. Para mim é fraude, porque, como disse o vereador Sérgio Braguin, a nossa Constituição ela é clara. O princípio da publicidade. Mas mais que isso, vereador Braguin, o princípio da moralidade. Um prefeito que prega a moralidade e faz isso que está fazendo, pô, me poupe. E os critérios dessa seletiva, vereador Josué? O rapaz adivinhou, levantou cedo, falou assim, deixa eu olhar minha bola de cristal aqui. Abriu a seletiva para concorrer uma vaga de veterinário. Será que foi isso? Qual os critérios? Cadê essa prova? E nós vemos aqui, eu trato isso como fraude, vereador Josué. Eu falo como fraude. E vou além, vereador Sérgio Braguin, presidente dessa casa. O senhor teve a iniciativa de fazer esse requerimento. E eu o chamo, convido para que vamos mais longe.
Porque se tem fraude nenhuma seletiva dessa, o senhor imagina no concurso público que está sendo aberto em nossa cidade. O que vai ser feito se nós vemos o equívoco aqui, o erro, claro, prático, todo mundo vendo, o senhor imagina o concurso público. Eu convido o senhor a nós fazermos uma convocação, ao senhor convocar essa casa e fazer uma outra extraordinária, e já iniciando, pedindo, requerendo ao prefeito e à prefeitura o processo licitatório do concurso público. Porque eu acho que nós temos que acompanhar de perto. Porque se tá tendo fraude aqui, vai ter fraude no concurso, senhor presidente. É um concurso eleitoral, às vésperas de eleição. Outra situação, senhor presidente, que fique claro. Eu acho que acabou a crise. Porque se foi para se contratar os médicos, nós vemos uma chamada para um concurso público para 86 vagas. Eu quero que toda a população seja empregada. Mas é empregado tanto, que existe uma crise, que o nosso município está assolado numa crise, não tem dinheiro para nada, que se falta dinheiro para o remédio. Nós vemos acontecer um concurso público às vésperas de eleição. Aí fica, é um concurso eleitoreiro ou é para arrumar a vida do meu povo? Não sei, não consigo responder, mas nós podemos sim acompanhar de perto. E ao Ministério Público para que se acompanhe também. Porque respeito com essa casa e com o povo de Santa Rita, nós vemos que não existe. Isso está claro, está provado aqui, ó. Não respeita essa casa e não respeita o povo. Porque não dá o direito das pessoas virem concorrer a uma seletiva. Conceda perto, vereador José. Os decretos que eram encaminhados pelas administrações anteriores, eu me preocupei e fui buscar verbalmente a informação na secretaria dessa casa. Eles eram encaminhados com bem antecedência para que a casa era informada. Então nós já vemos uma diferença aí de comunicação de executivo, né, que pelo discurso de Vossa Excelência, os decretos vêm posterior, depois das realizações. E nos mandatos anteriores nós éramos informados antes. Só para ter conhecimento? Sim. Não é eu que estou falando aqui, não. Sim. Tá os documentos aqui na minha mão. Justamente. Ó, decreto de número 056, de 2016, de 11 de maio de 2016. A informação que foi dada a essa casa pela vereadora Tereza aqui, que eu ouvi, se eu não me engano, dia 14, dia 15, foi o processo. E que as pessoas já estão... E o decreto chegou nessa casa no dia 21. Está escondendo por quê? Por que não faz o decreto? Por que os outros fazem o decreto e protocolam no mesmo dia ou no outro dia, para conhecimento, para publicidade? Nós sabemos, senhor vereador, que em mandatos anteriores, o senhor, muito mais velho de casa, e eu, no meu segundo mandato, nós sabemos que os decretos vão para os mural, tanto da prefeitura como da Câmara Municipal. Essa é a prática de todos os ex-governantes dessa cidade. Isso nós não vimos nesse governo. Só para completar, e os editais também, né? Eu quero reafirmar aqui, corrigir também, que os editais também eram encaminhados, né? Não é só o decreto depois não, viu? Os editais também para conhecimento. E se falando em situações financeiras precárias, o município, nós deparamos várias situações essa semana, e uma delas é que as pessoas que vão ao hospital, grande parte delas tem que comprar para ser atendido. Vai desde de pilha para ouvir, não esqueci o nome do aparelho, para ouvir assim, para ver lá dentro, o médico colocar lá e ver. Não sei o nome desse aparelho, se alguém sabe. Desde essa pilha que não tem, e muitas outras coisas, né? Então, isso aí caracteriza mais veemente que o contraditório, né? A saúde está assim e eu estou fazendo assim, né?
E nós tivemos também quantos anos aí naquele projeto do Sim para indicar um veterinário, né? Que foi a vereadora Tereza se encabeçou em cima disso aí também, nesse assunto e tal, e passou muito e muito tempo. Então nós vemos que existe situações aí que não tá agregando com o que fala que as finanças não estão boas e com o que está acontecendo, principalmente nesse ano eleitoral. Obrigado, vereador. E que fique bem claro, como foi dito pelos novos vereadores aqui, que nós não estamos contra quem concorreu, quem passou, quem foi aprovado e as pessoas que vão para um concurso público. Nós temos que cuidar para que não haja fraude e, no caso da seletiva, temos que descobrir os critérios e dar a oportunidade para todo mundo. Obrigado, senhor presidente. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado pela maioria da casa, 6 votos. E registro meu voto também, mesmo porque eu sou autor do requerimento e eu quero que registre na casa que os vereadores contra foi Terezinha e Messias. Nada mais a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.